Olá, Sandrinha Marques falando, é um prazer falar com vocês. Para quem não me conhece, né, agora já está me vendo, né, já está sabendo quem é essa criatura que fala aí pelos grupos, né, do negócio Marita. Gente, é um prazer falar com vocês. Essa cadeia de vídeos que nós vamos gravar será referente aos primeiros passos no negócio Marita. Nós, quando decidimos abraçar uma nova profissão ou um novo negócio, a gente precisa aprender sobre ele, estudar sobre ele, como qualquer coisa que a gente vai fazer na vida. A gente determina aí, por exemplo, os nossos filhos, né, e nós mesmos, fazer uma faculdade de 5 anos para poder desenvolver uma profissão. O negócio Marita, ele não requer um comprometimento menor do que esse, não. É um comprometimento que você vai ter pelo resto da vida, pelo que você decidiu fazer, enquanto você decidir fazer o negócio. A gente tem que entender que o negócio, ele é sério. Nós trabalhamos com os produtos Marita numa empresa de extrema qualidade, né, que nos coloca na mão produtos maravilhosos que realmente dão resultado. Mas para a gente trabalhar com eles, a gente precisa ter o comprometimento de aprender sobre eles e aprender a falar deles da melhor forma possível. Aprender a falar deles não é aprender a falar difícil, não. Aprender a falar termo científico, nada disso. É saber o que ele faz, tá? Porque a gente está lidando com saúde. E quando uma pessoa para te ouvir, que ela te dá atenção para o que você tem para dizer sobre o produto, na verdade ela está procurando ali uma solução para um problema que ela tem. Geralmente não é um problema fácil de resolver, né? A gente lida com problemas muito sérios, como diabetes, né? A glicemia alta, como o colesterol alto, como pressão alta, como obesidade, como depressão. Então são problemas muito sérios na vida das pessoas. Então, quando a gente está tratando do nosso produto, que a gente está apresentando ele, a gente tem que saber o que a gente está falando, certo? E para falar dele, a gente não precisa ter os termos científicos, mas a gente precisa saber o que ele faz, a capacidade do produto que a gente tem na mão, que são assim maravilhosos. Vamos pegar, por exemplo, aqui o 3.0. O que é o 3.0? Quando você vai apresentar o produto para o seu cliente, você já tem que ir com um roteiro mental. Isso sai assim do nada? Não. Você pega um caderno e você escreva um texto, tá? Pensa que o que eu falo sai assim naturalmente? Não. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é tudo que eu escrevi, ó. Até do boas-vindas lá, falando, ó. Aí eu vou falar aqui, ó. Eu não vou dizer palavra por palavra do que tá aqui, mas isso aqui me dá um roteiro para eu poder fazer a apresentação para vocês, ó. Eu vou saber aqui exatamente o que eu vou falar, porque eu vou seguir esse roteiro, né? Olha isso, gente. Olha isso. Então, não é um trabalho que simplesmente surge do além, baixa, né, alguma coisa aqui e todas as informações estão dentro dessa cabecinha quase loira. Não, não é isso. A gente tem que se dedicar a estudar, né, estudar cada ativo, o que tem nesse produto, né, por que ele causa determinada reação, por que ele ajuda em determinadas coisas, né, por que as restrições que ele tem, porque não são praticamente assim, ele não tem uma contraindicação, ele tem restrições, ele tem ressalvas, né, do uso dele. Por que ele tem essas ressalvas? Se você entender o produto, você nem vai questionar essa ressalva. Você nunca mais, quando você ouvir alguém perguntando assim, grávida pode? Você vai querer matar a pessoa. Brincadeira, gente, mas você surta com uma pergunta dessa, porque você percebe que a pessoa sequer se deu ao trabalho de entender o produto que ela está vendendo, tá? Então, vamos começar com esse produto aqui, que é o nosso carro-chefe? Bora?
porque a gente tem que entender ele, né? A gente tem que entender o negócio. Não é decorar, é entender. Depois que você entende, não tem essa de... Gente, lúpus pode, ele tá com pressão alta, pode, grávida pode, lactante pode, né? Criança abaixo de 8 anos pode. Eu já vi gente perguntar a partir de que idade a criança pode comer cookies. Você já leu o que é o cookies? É uma bolacha, muito mais saudável do que a que tem no supermercado. Ela não tem açúcar, tá? Então, assim... Se a criatura tem coragem de colocar Coca-Cola na mamadeira da criança e dar para a criança, vem me perguntar a partir de que idade que a criança pode comer cookies, a partir do momento que ela consegue segurar a bolacha na mão e começar a roer. Porque a gente dá biscoito para criança a partir de 3 anos, 2 aninhos, não é? 1 aninho e meio, você já tá dando uma bolachinha de maisena para ela, né? Aí vem me perguntar a partir de que idade a criança pode comer cookies. Então são perguntas absurdas de gente que tem preguiça de pensar, que não lê o rótulo do produto que ele vende. Então, se ele lesse o rótulo do produto e tentasse entender o rótulo, já estaria meio caminho andado e não faria tanta pergunta sem pé nem cabeça, tá? Eu não passo a mão não, gente, eu não tô aqui para passar a mão. Os vídeos foram feitos para doutrinar, né, e passar as informações corretas. Mas a informação não é eu te dar mastigado e para você decorar o que eu falo. Não, é para te ensinar a pensar no produto e no negócio. Então vamos começar aqui com 3.0. O que tem o café 3.0? Tá? Vamos fazer um roteirinho aqui. Ele é café arábico, 50% menos cafeína, é um café mais nobre, é um café que ele não fica no Brasil, é o tipo A, o tipo exportação. O grão arábica, ele é da natureza dele ser 50% menos cafeína, ele não é descafeinado, ele é 50% menos cafeína que o grão robusta, que é o grão que a gente está acostumado a comprar lá no supermercado, aquele que vem com milho, tudo quanto é casca de pau, folha, moído junto, tá? Esse aqui não, ele é um grão selecionado. O que foi posto nesse café, que café por si só já é um acelerador de metabolismo? Foi posto nele a Garcinia mangostana, que é a estrela do nosso café. O que a Garcinia faz? Ela bloqueia o organismo, a enzima de produzir novas gorduras. Ela bloqueia, né, de metabolizar açúcar e carboidrato. Então, durante o período que o cliente está tomando o café, ele não vai absorver gorduras, ele não vai criar novas gorduras. E o que o nosso organismo vai fazer? Porque ele precisa de gordura para fazer as atividades. Então ele vai buscar lá nas reservas, né, das gordurinhas que nós guardamos pela vida fora e vai começar a queimar, usar essa gordura como fonte de combustível para as atividades do nosso corpo, para as atividades diárias. O que mais que tem nesse café que é tão maravilhoso? E ele é maravilhoso, viu? Adoro ele. Ele tem erva mate. A erva mate, ela é diurético, ela é laxante leve, ela tem vitaminas, né? Ela não é só água, casca e bagaço, né? Então vamos estudar sobre as vitaminas também, vamos olhar as vitaminas. E ela age como diurético e como laxante leve. Então ela dá uma regulada no nosso intestino, além aí de ser um potente rejuvenescedor, maravilhoso, né? E aí, se não bastasse tudo isso de bom, ele ainda tem o Psyllium, a nossa fibra maravilhosa, expansiva com água. O que o Psyllium faz? Em contato com a água, irrigada com água, ela expande, vira uma gelatina. Por isso que o nosso café tem aquela gelatininha, aquele gelzinho que vai criando por cima e ele vai engrossando, né? Conforme ele vai esfriando. Então ela tem o Psyllium. Essa gelatina é para ser criada lá dentro do estômago, não é na xícara não, viu, gente? Por isso que a gente tem que orientar a tomar o café, né, não ficar fazendo soca com ele, né, igual eu e a Alessandra gostamos de fazer, colocar o café, ficar escrevendo nossos textos, né, Alê, né, então assim, o que a gente tem que fazer?
fazer ele orientar, né, o cliente aí a já consumir ele, porque essa gelatina ela tem que acontecer dentro do estômago. Essa gelatina ela vai ocupar lugar dentro do estômago e vai fazer com que a pessoa tenha saciedade. O nosso produto ele não é inibidor de apetite. Nós não temos nenhum produto que seja inibidor de apetite. Vamos esclarecer, tá? Nós temos produtos que dão saciedade. Nenhum dos nossos produtos são inibidores de apetite. Ele dá saciedade porque ele tem fibra e essa fibra expande e ocupa lugar no estômago, certo? E aí você vai comer menos. E como se não bastasse tudo de maravilhoso, o psyllium, ele é um lixeiro. Ele coleta da corrente sanguínea o açúcar e o carboidrato que suponhamos que a garcinha deixou passar lá na ponta, lá no início do processo. Então ele ainda vai lá e coleta esse açúcar e esse carboidrato da corrente sanguínea. Nós temos um produto completo. E aí quando eu digo que o produto é completo, aí vem e me pergunta, pode tomar que não sei o que? Pode tomar que não sei mais o que lá? Não, não pode não. Sabe por quê? Porque meu produto não precisa de ajuda. Ele é completo. E quando você deixa o seu cliente tomar ele misturado com qualquer outra coisa, o cliente pode ter qualquer coisa na vida dele e achar que foi o café. E não foi o café, porque o café só traz benefícios, não traz malefícios, tá? Mas, porém, contudo, nós temos que pensar o seguinte. A pessoa tá lá na UTI, tá internada, tá entubada, tá comendo por sonda, aí a pessoa vem e me pergunta, Sandra, eu posso indicar o café para o meu amigo que tem uma doença crônica, assim, assim, assado? O café não vai fazer milagre para ele, gente. Ele já tá totalmente debilitado, ele tem um problema crônico que precisa de um tratamento específico e não é o café que vai fazer ele levantar do leito de morte dele. Tá? Então a gente tem que saber até onde o nosso produto pode ir e de que forma que a gente indica ele com seriedade, para que ele traga conforto para a pessoa, porque muitas vezes, por exemplo, o lúpus, por exemplo, é uma doença autoimune, não tem cura. O café não vai curar o doente de lúpus, mas uma coisa o café vai fazer, vai amenizar e muito os sintomas da lúpus, tá? E muito vai ajudar para ele diminuir o peso. Por quê? Porque o doente de lúpus, a pessoa que ela tem a lúpus e ela convive com a lúpus, ela usa muito corticoide. E o uso do corticoide aumenta o peso, que a gente sabe, certo? E o que acontece aí? Esse aumento de peso, tô arrumando aqui o celular porque tudo é precário, mas a gente faz com boa vontade, certo? E aí esse aumento de peso traz outras consequências para esse doente, né? Essa pessoa que tem a lúpus e convive com a lúpus. Então o nosso produto vai trazer um conforto para essa pessoa, não vai trazer cura. Não prometa cura quando você for apresentar o nosso produto. Nosso produto ele ajuda, ele auxilia em vários tratamentos, mas ele não cura ninguém, tá? Vamos deixar isso bem claro, esclarecido, ponto. Tá? Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Entendam o produto, saibam o que o produto pode fazer, o que ele não pode fazer também. É necessário você saber até onde o seu produto pode ir, né? É necessário você saber apresentar o seu produto de forma que você passe confiança naquilo que você está falando para o seu cliente. Não adianta você chegar lá e dizer para ele que o café Marita, maravilhoso, vai curar cabelo, unha encravada, né, sobrancelha que caiu, né, caspa, não vai, não é assim. Ele tem a finalidade dele específica e você precisa aprender a apresentar com a finalidade específica. O nosso produto é maravilhoso, é o único café funcional do Brasil, é o único que tem selo Anvisa, que é autorizado. Ele não é resultado de algum experimento de fundo de quintal. Ele é o resultado de uma pesquisa científica séria. Então, como tal, a gente tem que tratar ele. Na hora de você apresentar o produto, apresente com seriedade, apresente ele de forma do ponto de vista da pessoa que está te ouvindo. Tenta saber qual que é o problema dela. Não apresente ele simplesmente porque você quer vender o produto. Ouça o que a pessoa tem a dizer, qual o problema que ela tem para resolver e analise o seu produto e veja em que condições o seu produto, nosso produto, vai poder auxiliar
auxiliar essa pessoa. Esse é o mais importante na hora de fazer sua venda, na hora de apresentar o produto, para que ele tenha credibilidade, tá bom? Essa é uma das primeiras coisas que eu queria passar para vocês, a questão do uso do produto, de que forma apresentar, para não tentar vender ele de qualquer jeito. Não é uma venda que a gente procura, a gente não precisa vender o produto. O nosso produto ele é tão bom que ele se vende sozinho. A única coisa que a gente precisa é apresentar ele com a seriedade necessária, certo? E se dedicar a estudar, a procurar informações. Quanto mais informações você tem sobre o seu produto, melhor você vai apresentar. Leia matérias científicas sérias, não leia qualquer informação do Google, não vá nos grupos do WhatsApp ficar copiando e colando informação, porque nem todo mundo tem responsabilidade na hora de postar. Eu vejo muitos posts lá que não tem fundamento, não tem cabimento, tem resultados, tem pessoas que não têm seriedade na hora de apresentar os resultados. Então procure saber de onde veio aquele resultado, se aquela pessoa lá é conhecida de quem foi que publicou aquele resultado, conhece aquela pessoa, é realmente um distribuidor marita, não é uma foto pega lá da internet de qualquer jeito. Então a gente precisa ter aí os devidos cuidados, né, com o nosso negócio, para apresentar ele da melhor forma possível, né, e poder ajudar aí tantas pessoas que precisam do nosso produto. A gente sabe o que ele pode fazer e a gente tem que apresentar ele assim, né, de forma que vá resolver o problema da pessoa, certo? Esse foi o nosso primeiro encontro, né? A gente vai ter outros aí para falar sobre o produto. No próximo eu vou falar um pouquinho sobre o café verde, né, e sobre os cookies, e vou falar um pouquinho sobre uma coisa bacana que eu vejo assim que está precisando a gente falar um pouquinho, conversar um pouquinho mais aprofundadamente. Protocolo de uso, tá? Ele existe por um motivo, então obedeça. Mas a gente vai falar sobre ele no próximo vídeo. Beijinho, beijo para vocês e até o próximo. Até mais.